Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Podjá, podcast do site jamildo.com. Aqui hoje com a figura queridíssima, Diogo Cazé Moraes, deputado, amigo querido, veio nos visitar, concedeu uma entrevista sobre política, sobre a vida. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Jamildo, a todos aqui, os leitores e espectadores do Podjá, do site do jamildo.com. Muita alegria vir aqui falar com você, revê-lo, é sempre uma alegria imensa, o carinho e a admiração que eu tenho por você é de muitos anos. E eu fico feliz com esse novo projeto, já vim acompanhando, sei que é um sucesso extraordinário e a gente fica muito feliz de estar aqui falando sobre política, falando sobre vida, sobre tudo. E você, assim, Jamildo vai me chamar quando, né? Você ficava pensando, já tem aí, acho que 14, esse é o 15º episódio, mas eu pensei, líder da oposição, falar pelo PSB, tenho que trazer nesse momento você aqui, né? E a gente sempre começa lendo um breve currículo para introduzir as pessoas, né? Deixa eu fazer essa parte aqui e a gente retoma. Diogo Cazé Moraes, parente de artista, não é isso? Meu De avô Regina? É de Regina Casé, meu avô é primo dela, né? Somos de Caruaru, né? A família Casé é de Caruaru, embora a Regina tenha nascido no Rio de Janeiro, né? O irmão do meu bisavô foi para lá muito cedo também, então... É um fraco. Nascido em 4 de janeiro de 81 em Caruaru, filho do ex-deputado estadual Oséias Moraes e começou a trajetória política como vereador em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano, sendo eleito em 2008 com 2.644 votos. Isso. Durante seu mandato, presidiu a Câmara Municipal e a Comissão de Obra e Urbanismo da Casa. Em 2010, foi eleito deputado estadual de Pernambuco com 36.246 mil votos, sendo reeleito em 14, 18 e 22. Em 23, retornou à Assembleia Legislativa de Pernambuco para exercer seu quarto mandato, ocupando a vaga deixada por Rodrigo Novaes, que assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ao longo de sua carreira parlamentar, Diogo Moraes teve forte atuação em prol do polo de confecções, abrangendo cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Entre suas iniciativas estão a isenção de ICMS para empresários da região, a duplicação da PR-160 e a construção do calçadão de confecções Miguel Arraes de Alencar. Tá faltando alguma coisa? É isso mesmo? Não, é isso mesmo, tem outras iniciativas do nosso mandato, muita coisa foram construída ao longo desses 4 mandatos, que me alegra muito, né, em poder a gente, dentro da nossa região de Santa Cruz, compreende ali Santa Cruz, Toritama, Jataú, Taquaritinga, Brejo, Caruaru, Vertentes, a gente fez muito, né, tanto na infraestrutura, como na questão fiscal, como na questão de água, de educação. Então a gente tem uma participação efetiva no desenvolvimento da nossa região, que me deixa muito feliz em saber que o nosso trabalho ao longo desses 4 mandatos tem surtido efeito na vida do povo. Perfeito. Eu queria começar fazendo uma homenagem, singela, breve, pequena, mas de coração, que é conhecer a sua dignidade. Eu lembro que, você sabe que a gente diz para os filhos não fazerem uma coisa, é a mesma coisa que dizer faça, né? Eu dizia para minha filha, para não ser jornalista, que é uma profissão muito sofrida, mas ela se formou, é uma brilhante jornalista, hoje está aqui com a gente no blog, para minha felicidade. Mas na época eu tinha um receio muito grande. Trabalhou em vários locais e um dos períodos foi justamente contigo na Assembleia, né? E eu me lembro de um dia que foi muito especial para a gente. E eu sempre fui muito crítico, eu acho que dei alguma cacetada lá na Alep, na primeira secretaria, e causou um breve desconforto. E eu me lembro que ela me relatou que você falou, ó, fique tranquila, seu pai faz o trabalho dele, você faz o seu trabalho, né? Aqui, então, vamos separar as coisas. E eu fiquei muito feliz que isso é de uma dignidade, assim, enorme. Não é fácil ter pessoas que consigam entender o papel do jornalista, o papel da pessoa física, separar essas coisas, né? Então, esse é reconhecimento. Tive a oportunidade aqui de falar para João Paulo também, né? João Paulo é uma figura, porque ele também, muitas críticas, assim, não fazia crítica, a gente fazia reportagem. Alguns Claro. podiam ler como mais crítica.
E ele sempre foi muito correto. Em nenhum momento ficava chateado, porque sabia que a função do jornalista é ser crítico, né? É fazer ali o papel dele. E ele dizia, brincando, que a crítica é um instrumento científico para você avaliar a sua própria gestão, né? Vai estar feito o registro. Olha, Jamildo, eu só tenho que agradecer, primeiramente, a você por ter me concedido a graça de encontrar com Ana. Ana foi, para mim, um dos momentos mais importantes que eu tive na minha vida, na primeira secretaria. Foi uma das pessoas que esteve ao meu lado em todos os momentos, sempre fazendo o papel dela e brilhante, né? À medida que também você faz o seu papel. Então, eu acho que separar isso tudo fica muito mais fácil para a gente poder desempenhar nossas funções, né? Na medida que você desempenha o seu trabalho e Ana desempenhava junto comigo um trabalho e que não se misturava, essa que era a coisa boa da gente poder trabalhar com mais tranquilidade. É claro que, como o João Paulo fala que a crítica é um instrumento científico de trabalho, eu sempre digo que a crítica, para mim, ela serve muito mais que o elogio. Porque o elogio a gente... O elogio corrompe, né? Dizia os filósofos, enquanto que a crítica faz você crescer. E a crítica eu sempre cresci em cima delas. Eu sempre digo que me critique, logicamente, com toda educação possível da crítica, que lhe é peculiar, no caso, outras pessoas não são, mas você tem essa característica importantíssima, né? Isso faz com que a gente possa crescer na vida, né? E também, um trabalho que a gente exerce no dia a dia, a gente só pode corrigir nossos erros, a gente só pode conquistar as coisas, né, que o povo pede através das críticas que são proferidas contra você ou a favor de você, enfim, como as pessoas quiserem achar. Mas eu sempre fui adepto a sempre escutar as críticas e escutar as críticas com os ouvidos mais tranquilos. Isso. Eu faço esse registro porque, em paralelo, tinha um deputado ou outro, né, que dizia, quando a gente fazia alguma revelação da LEP, que a fonte era Ana Luísa. Aí eu dizia, mas meu Deus do céu, eu venho de muito mais tempo, eu não preciso da minha filha para passar informação, até porque tem uma ética profissional do jornalismo. Né? Mesmo as pessoas que chegavam para mim e diziam, aquelas pessoas que gostam de fazer a intriga. O famoso intriga, ou algumas pessoas faziam aquele inferno, eu mesmo dizia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque esse rapaz está aí há tanto tempo escrevendo, tem fonte. Né? Então, para mim foi um momento maravilhoso ter Ana Luísa conosco, trabalhando, e foi um momento muito importante para mim ter ela e fazer esse registro com muita alegria em poder ter dividido tantos momentos importantes da minha vida com a Ana Luísa. Vamos embora. João é candidato? Olha, a gente só pode afirmar isso o ano que vem, mas diante da desconstrução do Estado de Pernambuco e diante de um olhar mais crítico das pessoas de Pernambuco, ao ver o governo Raquel até hoje não começar de fato e a gente vê as promoções das mudanças que foram tão propagadas em campanha política, a gente vê que as coisas não andam em Pernambuco, estão desandando, as pessoas elas enxergam, obviamente, nos políticos pernambucanos algumas alternativas reais da real mudança na vida, na real modificação daquilo que está sendo esperado pela população. João é essa pessoa que hoje as pessoas enxergam, por tudo que vem acontecendo, pela extraordinária administração em Recife, pela sua alta aprovação, pela eleição que passou com quase 80% dos votos válidos na capital, a radiação do trabalho dele, que é enxergado por tantos outros gestores e copiadas as boas práticas, as boas iniciativas, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Eu ontem mesmo estive lá no Congresso Estadual do PSB, em João Pessoa, na Paraíba, onde estavam diversos líderes políticos paraibanos de diversos partidos, o saudando como um grande líder. Estava o presidente da Câmara, estavam os senadores, deputados federais, o governador da Paraíba, o vice-governador da Paraíba, que é filho da senadora Daniela Ribeiro. Então a gente viu esse tamanho que João está tomando, não por João ser só filho de Eduardo ou bisneto de Arraes, não por ter uma família de políticos que são de sucesso em Pernambuco, não pelo histórico de Eduardo, que foi o maior governador da história de Pernambuco, mas sim pela própria história que João, lógico, baseado naquilo que ele aprendeu, baseado naquilo que acreditamos, né, das filosofias e dos conteúdos programáticos do nosso partido, ele faz isso muito bem, por todo o conjunto que ele hoje representa pela sua vida própria política.
Né? Muito havia, tu não se lembra, a desconfiança de quando o João entrou na prefeitura e hoje a afirmação de que ele é um grande gestor. Então, diante de tudo isso, diante das pesquisas que vêm sendo feitas desde outubro do ano passado até hoje, nós já estamos caminhando para metade do terceiro ano da governadora Raquel Lira, e ela patina ali entre os 20%, né? Enquanto o João não cai dos seus 68%, 70% desde outubro do ano passado. Essa semana saiu até uma pesquisa da Simplex que a gente registrou no blog falando que houve uma. Não dá para falar em elevação porque a pesquisa anterior era com outro cenário, mas aparece na faixa dos 20 e tantos, 31 de voto válido, né? E João com 70 e tanto. Como é que você tem visto essas pesquisas? Olha, é, as pesquisas elas mudam de cenários. Por exemplo, a Simplex ela perde um pouco de comparação porque na última pesquisa tinha um candidato do PL que vai ter esse candidato, né? E dessa tiraram, né? Esteve sentado aí na sua cadeira, o filho de Gilson Machado disse com todas as letras: vamos ter uma terceira via. Pois é, até porque eles têm candidato a presidente da República. Né? Então é obviamente que aqui vai ter candidato a governador, porque eles querem eleger um senador, querem eleger um bancada de deputados federais. Isso é normal de uma agremiação política que quer crescer, quer ampliar os seus horizontes eleitorais. Então, é claro que vai ter um candidato. E na outra pesquisa tinha esse candidato. Poderia ter colocado qualquer outro nome, até para testes mesmo, como se lançou essa semana, Cardinou, ou o próprio Feitosa, enfim, colocaria um nome para testar o PL, que tem voto. Então, mesmo assim, João cresce, né? A Raquel cresce também, mas João não cai dos seus, girando ali dos seus 70 pontos de voto válidos. Então, eu diria sempre que essa pesquisa foi mais uma simulação, se fosse um segundo turno, que é um contra o outro, do que propriamente de uma campanha de primeiro turno. Porque vai haver outros candidatos, mesmo se possivelmente vai haver o candidato do PL. Mas se você pegar outras pesquisas, Atlas, Intel, Real Big Data, IPEC, todas elas, de diferentes institutos, de diferentes locais da matriz onde é feita a pesquisa, ou seja, se a empresa é de São Paulo e faz em Pernambuco, se a empresa é pernambucana, enfim, diversos modelos de aferições, elas dão João aí com 70% de intenção dos votos válidos na eleição de 2026. Agora, isso é o cenário de hoje. Né? E a gente, logicamente, que temos essa função política de deputado, a função política partidária como da executiva estadual, de ser um militante desde 1997, sou filiado ao PSB, sempre fui do partido, os 2 mandatos do meu pai e os 5 mandatos que eu estou exercendo, um de vereador e 4 deputados, todos pelo PSB, faz com que a gente possa, né, vislumbrar em que a gente tenha um candidato competitivo, que é João Campos, mas tudo será dito, né, lá na frente. Agora, as pesquisas hoje indicam claramente, com mais do que o dobro de votos, né, que a população está entendendo que João Campos é um caminho para as mudanças que outrora achavam que seria a atual governadora e que a atual governadora mostrou, né, que não é por ela o caminho da mudança em Pernambuco. Como é que João vai conseguir tempo para fazer campanha e ao mesmo tempo não ser criticado por abandonar a prefeitura? Ou ele não vai fazer, quem vai fazer por ele é o partido, correr aí o Estado e defender o nome dele, fazer alianças. O que é que você poderia dizer? Porque alguns eleitores podem ficar chateados. Não, votei no cara para ser prefeito, ele vai virar governador, então vai sair antes, pode até nesse ano pré-eleitoral não dar tanta atenção, ou isso não deve ocorrer? Olha, já aconteceu aqui em Recife e foi bem sucedido, em outros estados também bem sucedido. Essa é uma questão que eu acho que eu vejo, primeiro, um vigor, né, do próprio João poder exercer esse papel. E agora ainda vem a questão nacional também, né? Isso ele já viveu em casa. O pai já foi governador e presidente nacional de um partido. Isso é muito fácil. Vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Ele já viu isso acontecer em casa, já aprendeu isso com o Eduardo. Eduardo foi presidente nacional e governador de Pernambuco. Ele é prefeito e vai ser presidente nacional do partido. Tem uns finais de semana. Ele é um jovem que tem toda a disposição possível e fazer otimizar o tempo. Né? Ele é um menino que acorda cedo, que vai dormir tarde, que trabalha efetivamente a cada minuto intensivamente do seu dia, trabalhando pelo povo de Recife. Não vai diminuir essa pegada. Tem uma equipe que dispensa comentários, aguerrida,
inteligente, técnica, política, que faz com que a Prefeitura do Recife ande ao comando dele. Ele também tem uma inovação em tecnologia da Prefeitura que anda em qualquer lugar de Recife, ele consegue fazer seus despachos, seu trabalho na rua, no gabinete, ele está trabalhando pelo Recife. Então, eu acho que isso vai ser, assim, se isso acontecer, creio que aconteça, João tem a disposição necessária e nos fins de semana, eu acho que Eduardo fez muito bem isso, né, numa pré-campanha de presidente da República, ele viu também isso, acompanhou em casa, Eduardo, governador de Pernambuco e pré-candidato a presidente da República, que era um negócio muito maior, e Eduardo dava de conta dos dois serviços. Então ele aprendeu em casa e eu acho que isso ele tira de letra. Falar em tirar de letra, como é que o senhor tem visto a atuação dessa nova bancada de oposição que apareceu no Recife? Tem sido bastante estridente no sentido de fazer fiscalização, de visitar, colocar câmera até em hospitais. O CEMEP não gostou, CIMEP não gostou, entrou no Ministério Público. Como é que o senhor tem visto? É o caminho certo? Eles estão fazendo, você está inclusive na oposição agora, deve entender que é preciso ter oposição. Ou estão exagerando, não é para tanto? Olha, eu sou líder da oposição de um governo reprovado pelo povo de Pernambuco. E não utilizo dessas artimanhas pirotécnicas. E também abusando dos limites. Né? Há um limite de ser opositor. Né? Ninguém está dizendo que não possa fazer oposição, mas a maneira de se fazer oposição é que eu acho exagerada. Às vezes passa do limite, às vezes vocês querem fazer coisas que não podem, né? Tudo tem regra, né? Principalmente aonde é feito e como é feita essas fiscalizações e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas que quando veem uma administração da qualidade da administração de João aqui em Recife, é claro que as pessoas elas sabem o que acontece, porque hoje em dia é muito fácil de você perceber as coisas. Então, quando você faz uma posição exagerada dessa forma, né, entrando sem poder dentro de hospitais, parando consultas médicas, filmando as pessoas, mostrando o rosto, coisa que não pode, né, querendo entrar em obras sem as pessoas nem conhecerem nem quem é. Porque muitas vezes eu chego num canto, não é obrigado a pessoa conhecer que eu sou o deputado Diogo Moraes. E nem eu chego lá escrito na minha testa que sou um deputado. Tem que se apresentar, tem que saber se pode, saber se a pessoa que está lá é um simples funcionário que depende daquela função que tem que ser feita para ganhar o seu pão. De repente, se autoriza, se entra, se não entra, a pessoa não sabe quem é e termina tendo alguma coisa. Então, as pessoas têm que ter limites. Eu acho que a fiscalização é normal, ela tem que acontecer, a oposição é para acontecer. Agora, tudo dentro de uma regra. É regra feita pela própria Constituição, até pela própria função do parlamentar. Também você tem que impor um comportamento ideal para que as pessoas possam também respeitar as pessoas. Agora, a outra colocação que é feita pela oposição é que avisar seria aviltar a sua atividade parlamentar, porque as pessoas iam organizar lá e não encontrariam problemas. Concorda com essa argumentação? Olha, veja, depende do que você for fiscalizar. Tem coisas realmente que tem que ser avisadas. Você não pode chegar, eu não posso chegar e entrar no hospital público do Recife, entrar em salas que o médico está atendendo, não posso. Simplesmente eu não posso. Isso não é razoável você fazer isso. Para uma situação maior, você quer ver o médico, se tem um problema estrutural, você não vai resolver de uma hora para outra, não. Se tem um problema estrutural, por exemplo, na restauração, claro, está crônico, você vai ver. Não tem como resolver. Você falando em restauração, falar nisso, a licitação não sai, ela vinha ainda com Paulo Câmara, demorou, acabou saindo do governo e o atual governo também está com dificuldade de entregar. O que é que acontece ali? Vocês queriam fazer alguma fiscalização lá? Por que não sai Olha, a reforma? Na verdade, não é só o problema desse governo, não é só na licitação da restauração. Né? No governo passado, muitas coisas, tanto que as licitações no outro governo funcionaram tanto que o que ela fez nesse governo, algumas das coisas ela aproveitou de obras em andamento ou licitadas pelo governo Paulo. Isso é verdade. Né? Não.
Mas ela tem um grande problema de licitação, o governo tem um grande problema de licitação. Você vê aí, por exemplo, a merenda. A merenda teve uma emergencial em 2023, uma dispensa em 24 e agora outra dispensa, querendo dispensar novamente em 25. Ou seja, um governo que não consegue finalizar uma licitação de merenda, de kit escolar, de programas como o Ganho Mundo, por exemplo, que já vinha sendo feito há muito tempo. E você não está inventando a roda, são programas que já eram feitos. Merenda é feito todo ano. O fardamento desde 2000, salvo me engano, desde 2007 ou 2008, que já vem sendo no fardamento, e essas licitações não se concluem. Você veja a estrada de Aldeia, ter que republicar novamente a licitação do Arco Metropolitano, da mesma forma, tiveram que republicar, tiveram que marcar nova data, e até hoje não saiu, e praticamente as coisas não saem. Né? Não se vê uma grande obra desse governo estadual, a não ser as obras que são ou em parceria ou exclusivamente do governo federal. Obras de grande tamanho, não se tem. Né? Se está anunciando... A doutora do Agreste não... A doutora do Agreste... Não anda? A doutora do Agreste, veja, todas essas obras federais, elas foram paralisadas no governo Bolsonaro. Não houve nenhuma andamento das obras. A doutora do Agreste, BR-104... Não foi por falta de dinheiro, teria sido por... Não, por decisão política do governo, não fazer. Né? No último ano, só teve convênio com o governo estadual, 100 milhões de reais. Praticamente nada. Porque ele não gostava de Paulo Câmara, aparentemente. Ele não queria nada com Pernambuco. Por exemplo, ele fez uma motociata 2 vezes em Santa Cruz de Caparibe, sabendo que tinha uma rodovia que precisava ele autorizar para poder terminá-la, e ele nunca autorizou. Teve que Lula entrar e autorizar começar a refazer, e está sendo feito com o dinheiro do governo federal. Nesse sentido, o Rangel tem muita sorte, né? Porque Lula não está perseguindo, não vai perseguir, é o estado dele. Lula fez isso com Jarbas, não perseguiu Jarbas também. Né? Jarbas era opositor de Lula na época e Lula não perseguiu Jarbas. Né? Depois fez 4 anos com Eduardo, são os melhores 4 anos da história de Pernambuco, que ali pôde trazer Fiat, refinaria, trazer estaleiro e tudo mais. E Lula aprovou novamente, chegando agora com uma governadora que não votou nele, né, que não o apoiou, e ele não faz distinção porque é Pernambuco, porque ele é assim com todos os estados brasileiros. Esse é o sentido da República, né? Você está acima dos interesses paroquiais. Você não acha nada de bom no governo atual? Não teve avanço? Por exemplo, aí a segurança está conseguindo manter os índices de violência, reduzir, embora a sensação de segurança ainda continue bastante distante. É uma redução dela mesma. Ela não consegue reduzir dos últimos índices da última gestão Paulo Câmara. Ela conseguiu reduzir dela mesma. Então, ela não vai chegar aos 30% que ela prometeu. A educação, ela deixou de ser a melhor do Brasil para ser a melhor do Norte-Nordeste, e agora perdeu da melhor do Norte-Nordeste, agora é o Ceará. A questão da saúde, se você vê o caos da saúde pernambucana, é de fazer dó. As coisas pararam de andar. A fila para todo e qualquer tipo de cirurgia, de exame, de tudo no mundo em Pernambuco tem fila. Enquanto o nosso vizinho da Paraíba, eu vi o governador se vangloriando, dizendo que conseguiu zerar a fila para qualquer tipo de exame e cirurgia no estado da Paraíba. Então, o avanço, na verdade, conseguiu avançar em cozinha comunitária, que é programas do PSB, conseguiu avançar, aí ela conseguiu, obviamente, fazer uma transferência de recurso para um programa Mães de Pernambuco, que acabou com o Mãe Coruja, que era um programa extraordinário, e transformou em Mães de Pernambuco, uma transferência de renda. Na verdade, não consegue andar nas estradas. O que é que ela faz? Muito bem, é propaganda. E se você for andar Pernambuco como nós andamos, nós não conseguimos encontrar absolutamente nada que o governo faça que seja de um DNA próprio do governo Raquel Lira. Estou te dizendo, as obras grandes ou foram obras que terminou já licitadas e com recurso garantido do governo Paulo, ou, propriamente dito, as questões que são parcerias com o governo federal, ou puramente, né, ela surfar na onda de obras que são do governo federal em Pernambuco. Alguns avanços foram feitos, mas não em áreas essenciais e significativas para Pernambuco. E que áreas seriam essas? Veja, o que é que a gente vê? Há um investimento maior na questão de eventos no Estado. A gente vê uma presença maior do Estado em questões de eventos. A gente vê uma presença do Estado agora
fazendo na sua parte da captação política, né, a gente vê uma predisposição de arregimentar prefeitos querendo fazer convênios, anunciando convênios com prefeitura. Na MUP mesmo teve uma porção, né? Uns 8 ou mais convênios com recursos hídricos. De Já água. teve isso antes? Não, já. Na verdade, ela fez... Não, no evento da MUP? Não que eu me recorde. Assim, por agora, eu não estou lembrado se no evento da MUP teve algum anúncio. Mas sempre os governadores sempre utilizaram o Congresso da MUP, embora que seja o 8º, para anunciar algumas boas novas aos prefeitos. Lá atrás foi assim com o FEM, de Eduardo Campos, com o fundo de apoio ao município, que acabou, não tem, né, que era um grande programa que se tinha. E ontem só foi algumas coisas relativas à água para 20 municípios pernambucanos e não mais que isso, né? A gente vive aí uma precarização do serviço da Compesa mediante uma vontade imensa de fazer a venda da Compesa. A gente vê alguns investimentos. Embora que eu diga a você que esses investimentos eles ficaram parados por mais de ano. Né? E não se deu procedimento. Agora está se retomando, haja vista chegar nas eleições de 2026. Eu vou falar, você falou de região, quero saber de polo, de confecção, como é que está por lá, mas antes, já que você falou de Compesa, eu queria colher sua opinião. Qual vai ser o posicionamento do partido para essa esperada cisão parcial da Compesa para entregar a área de distribuição a um ente privado, ou talvez mais de um, se for dividido em lotes? Vocês fizeram já uma PPP do esgoto lá atrás com o Eduardo. Não seria contraditório agora reclamar de uma PPP na área de recursos hídricos? Não, porque nós não vendemos em nenhuma parte, não vamos vender, nenhuma etapa, não foram vendidas as etapas. Era uma parceria público-privada que era necessário fazer naquela época, mas nada que se dê para a venda da água, a distribuição da água, que é muito cara ao povo pernambucano, haja visto as dificuldades que nós temos de propriamente fazer essa distribuição. A gente entende que a concessão ela está fazendo parte do plano e essa concessão ela tem que ser muito, mas muito bem, digamos assim, discutida. Nós temos aí um projeto que é em conjunto para que a gente possa fazer a redistribuição desses valores para as prefeituras, que até agora não está dito nada, né? No andar dessa concessão é algo para depois, e a gente vê isso com muita preocupação, porque isso é como se a gente assistisse um leilão de que eu tenho direito a alguma coisa sem saber do que eu vou ter. Então as prefeituras podem ficar absolutamente com nada. E a gente não quer que isso aconteça. Isso é uma etapa. As outras etapas são um pouco da falta de discussão de que foram feitas as audiências públicas a toque de caixa. E nós vamos ter que reunir tudo isso, esse processo encontra-se agora no Tribunal de Contas, chegou agora esse mês, vários processos, o Tribunal de Contas já aí alguns meses aí, ou depende do prazo que eles vão tomar isso, está no gabinete salvo me engano, do conselheiro Diceu Rodolfo, para que o Tribunal de Contas faça o caminho interno do órgão de controle. Só que a gente vai chamar também, né, para uma audiência pública, salvo me engano, no próximo dia 7. Já teve algum? Na Assembleia não. Né? Na Assembleia não. Vamos fazer a audiência pública 7 de maio, às 10 horas da manhã, onde nós vamos convocar aí a Compesa, a Secretaria de Recursos Hídricos, a ARP, né? Nós vamos fazer visita em loco os 2 estados que fizeram essa concessão, que é o Rio de Janeiro e Alagoas, para a gente entender mais ou menos, sabendo que o que foi aplicado no Rio, o que foi aplicado em Alagoas, não é o que estão querendo aplicar em Pernambuco, até porque as realidades são completamente distintas. Né? E a gente não quer, na verdade, que sejam penalizadas as cidades pequenas, aonde a distribuição da água ela não vai ser totalmente rentável para essa empresa. Então, há muito ainda a discutir. Claro que nós vamos levar isso para tudo que seja melhor para a população pernambucana. É importante ter o debate. Sentado aí nessa mesma cadeira, Simão de Petrolina esteve aqui e mais uma vez disse, olha, gostaria de sair fora, a gente quer cuidar, a gente mesmo da concessão, da entrega. Ele disse que resolvia, disse que sozinho resolve. O problema é que você vive
um emaranhado que os mais ricos acabam financiando, chama subsídio cruzado. Os mais ricos acabam financiando os mais pobrezinhos. Então, se você retira essas prefeituras maiores, como é que vai ficar justamente o investimento para os menores? Né? Nossa preocupação é porque o investimento em distribuição de água sempre são de alguns milhões de reais. Falar em água, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, fazer uma pausa para o café. Lembrando a vocês que a gente sempre agradece aqui a acolhida que a gente tem no Grão Chefe, aqui no Espelho, uma casa bacana, bem confortável e onde a gente é servido por um café especial. Já conhecia a casa? Não, estou conhecendo hoje, achei a casa extraordinária, é uma casa de pessoas bem aconchegante, né? Atendendo, muito aconchegante, de um café extraordinário. Já tomei uma chegada, vou tomar isso aqui agora, mas a Grão tem um ambiente, Grão Chefe tem um ambiente extraordinário, muito bom aqui na Rua da Hora. Convido a todos para conhecer essa casa. Muita gente não conhece, tem até um estacionamento. Aqui essa rua aqui, assim, pequenininha, parece que não vai dar em nada, vai ter um estacionamento. É o diferencial, inclusive, porque é tão difícil estacionar, né? Eu acho que é o diferencial aqui, além do atendimento, dos produtos, tudo, tem um conforto do estacionamento que, obviamente, muitas pessoas podem até não saber, mas é grande, espaçoso e que dá comodidade a quem vem aqui desfrutar de um bom café e uma boa conversa. Como estamos tendo agora. Vamos embora. A cor do PSB é amarelo e vermelho, não é isso? E branco. Branco, perfeito. Amarelo e branco já tem. Agora vem a camisa brasileira com vermelho. Aí você vai comprar a camisa, então, do Brasil na cor vermelha. A comemorativa vermelha. Que deve ser a sensação da próxima Copa do Mundo. A Nike sempre tem feito isso nos clubes, em algumas seleções mundo afora. No basquete é assim, tem para toda cor. Toda cor. E aqui a seleção... Uma edição especial, aí bota lá, homenageando o Exército. Aí ela tá toda com aquelas manchinhas de folha. Nós tivemos contra o racismo a camisa seleção preta, né? Embora foi um jogo, foi uma metade de um jogo, né? Mas os rumores aí da camisa vermelha é uma política que a fornecedora dos uniformes da seleção brasileira, ela tem feito em algumas seleções mundo afora e é chegada a vez da seleção brasileira. Mas tudo no Brasil tem polêmica, né, velho? Pois se for partir para essa polêmica, eu acho que metade do povo brasileiro irá aderir à camisa vermelha, se assim for essa polêmica. Eu não sei se estão levando para esse lado, né? Mas claro, né, que toda camisa comemorativa de uma grande seleção como a do Brasil, a tendência é que todo mundo compre para ter ela guardada como lembrança, e principalmente na Copa do Mundo, que eu acho que vai vir um sexto caneco por aqui pro Brasil. Mas o que precisa mesmo é sangue, né, para jogar pela seleção. É o que está faltando. Bom é que dizem que os italianos têm sangue quente, e vai vir um técnico italiano, então pode ser que dê jeito, técnico das estrelas, né? Porque às vezes falta um pouco mais de vigor aos técnicos brasileiros, eu acho, para lidar com essas estrelas que vêm, que aí muita gente fala, né, que vem fora do país, já são estrelas lá nos campos da Inglaterra, da Espanha, enfim, da Alemanha e tal, e vem para cá, às vezes tem que ter alguém que tenha uma estrela um pouquinho acima para poder mandar neles. Porque senão chega no campo, ninguém quer dar o sangue, ninguém quer, como diz no popular, dar a canela, né? Ninguém quer fazer muito esforço, porque quer voltar para o seu clube, aí sim, onde está no tapete cheio de estrelas, e manter a forma do seu futebol. Eu acho que falta um pouco mais de compromisso dessas estrelas para com o Brasil. Eu acho que é a chegada a hora da gente testar, né? Alguém que trabalhe com essas estrelas, né? Que já foi mega campeão, o único treinador campeão de todas as ligas europeias, chegar no Brasil e a gente tentar, porque a gente está vendo que já trocamos de treinador, já voltamos com o treinador campeão, não deu certo, aí voltamos novamente com outros treinadores, tentamos o melhor do Brasil, não deu certo, tentamos agora outras soluções caseiras, não deu certo. Eu acho que agora a chegada a hora de testar o italiano trazendo as estrelas brasileiras com a camisa vermelha da seleção brasileira. Muito bem. Tu acompanha futebol? Tu gosta de futebol? Eu gosto de futebol. Eu confesso que... Mas você é do basquete. Eu amo o basquete, acompanho, mas quando é o futebol, normalmente é com a seleção brasileira. Aí você deve imaginar o meu desgosto atual, que você só faz apanhar, né? Pois é. E quando faz um jogo mais ou menos empata.
Então, quando ganha, está uma raridade. Mas é isso que eu acho, né? Acho que falta um pouco mais do compromisso, acho que falta um pouco mais também de profissionalismo perante a CBF. Tu jogasse bola? Não. Eu gostei muito de buscar a bola para dar aos meus amigos para entregar. Era goleiro? Eu era muito. Era não, goleiro? Era gandula? Gandula. Não, Sério? não, tô brincando. Eu nunca joguei bola. Tu gosta de quê? Gamão? Não, assim, de jogar eu gosto mais de jogos de mesa, dama. O gamão também nunca gostei muito, não. Mas cartas, essas coisas. Xadrez? Futebol, xadrez já tentei, mas realmente confesso que sou meio ruim no xadrez. Tá certo. Olha, falar em xadrez, me fale lá sobre o polo de confecções. Tem... Agora no xadrez político eu Isso! gosto. Pois é. Polo de confecções. Teve a pandemia, tem concorrência externa. Agora, pode ser beneficiado com essa taxação ou, ao contrário, pode acabar prejudicando a chegada de insumos? O que é que a Alep tem feito, ou o seu mandato especificamente, para ajudar o polo de confecções? Só fazendo um breve relato, que eu fico lembrando as coisas do passado, né? Eu me lembro de uma das campanhas que o pessoal de Eduardo queria dar lapada em Mendonça, porque Mendonça estava no governo, e Mendonça mais ou menos que, não é que fizesse olhos, né, cegos, que fechasse a vista para a questão da taxação lá para o lado do polo, mas havia uma licenciosidade. E o pessoal do Eduardo, que era mais ligado à fazenda, ficava dizendo que era zona franca. Então, um cacete danado, uma boa tempo da campanha foi discutindo lá o polo de confecções. Como é que está hoje? O que é que ainda é preciso para avançar uma área tão importante que gera tantos empregos? Olha, você tocou num assunto realmente que remete à história do governador Eduardo Campos. Na época, em 2006, de fato havia muita, mas muita confusão na questão de firmas laranjas, roubo de cargas. De fato, o Estado tinha uma presença opressiva, mas nunca educativa, nunca ajudou, né? Olhava a gente como grandes sonegadores de impostos, né? E, no fato, nós éramos os grandes prejudicados perante a nossa falta de logística, a nossa falta de água, a nossa localização, e ainda ter que pagar uma concorrência que a gente não conseguiria fazer de bom grado. O que é que aconteceu quando Eduardo, e para ser bem mais objetivo, Eduardo assume o governo, chama uma reunião, a gente explica o modus operandi que era das firmas fantasmas que operavam na região. Eduardo entendeu tudo e chamou para si a responsabilidade e disse que eles tinham arrumado um grande concorrente que era o Estado. Então, ao longo do tempo, Eduardo baixou o imposto da entrada a 4%, ao invés de 17% de ICM, baixou para 4% a entrada de todas as mercadorias. Né? Se você não tem firma, a empresa pagava mais 1%, então todo mundo ficava legalizado. Depois baixou a zero as lavanderias de Toritama, não paga imposto. As notas de remessa parou a não existir mais, das facções para levar para cortar, para costurar. Então esse trânsito de mercadoria que tinha uma nota de remessa toda vez, ele cortou, não era necessário. Depois pegou a inscrição estadual do Moda Center Santa Cruz para as fábricas, tornou-se um só, então você poderia transitar com essas mercadorias também sem nota fiscal. E isso já com a presença de Paulo Câmara como secretário da Fazenda. Depois Paulo entra no governo e dá procedimento aos processos do regime fiscal único no Brasil, e ele vai e formaliza uma tabela subsidiada dos produtos, todos os produtos do polo de confecções, faz uma tabela nivelando o preço abaixo e taxa 2% a saída, ou seja, então você vai para qualquer lugar do Brasil pagando só 2%. E o último ato do governador Paulo Câmara foi fazer o Nota da Moda, que você pagaria todos os seus DAIs referente aos impostos estaduais da confecção, os 2% na nota de saída, você faz através do seu celular pelo Nota da Moda, pagando em Pix. Então isso foi assim um ganho extraordinário. É muito informal, né? O Pix lá deve fazer um sucesso danado. Então o Estado também entrou no ritmo do Pix, para que a gente pudesse pagar no Pix, receber a mercadoria, eu pudesse viajar com a nota fiscal no meu celular a qualquer lugar do Brasil.
tirando as filas da nota fiscal, que era a nota avulsa, pagando os 800. Então, nós otimizamos isso. Então, o que é que o Estado fez? O que é que o Estado fez para que isso pudesse acontecer? Você falou na pandemia. Se nós não tivéssemos todo esse amaranhado de saída de mercadorias, pago pelo celular, fazendo tudo isso, a gente poderia estar um pouco defasado no e-commerce. Como foi feito lá atrás, com Eduardo Campos, com o Paulo ainda secretário da Fazenda, e nos governos Paulo, a gente pôde fazer o melhor regime fiscal para um arranjo produtivo, que foi o polo de confecções, no Brasil inteiro. Nós conseguimos fazer o quê? Digitalizar? E sermos fortes na nossa concorrência no Brasil inteiro. Então, nós fomos para o e-commerce muito forte. Quando o mundo estava ainda se adaptando à questão do home office, né? A gente já trabalhava em casa, que são os fundos digital. Então a gente só precisava distribuir. A distribuição você podia fazer lá no Moda Center, que virou um grande hub de distribuição de mercadoria para o Brasil inteiro. Então nós nos adaptamos a essa forma e de lá para cá o polo só tem crescido cada vez mais. Hoje a gente já vê aí, isso são as adaptações que o mundo vai tendo. Então essa taxação cambial, que ainda está se moldando no mundo inteiro, que o Donald Trump anda fazendo no mundo contra alguns países da Ásia, a gente ainda não surtiu nenhum efeito, a gente não tem nenhum tipo de sentimento do que vai acontecer, porque essas taxas, horas são colocadas, horas são tiradas, horas são colocadas, horas são tiradas. Ainda há uma guerra, entre aspas, fria, mas uma guerra de mercado, uma guerra fiscal mundial, que vai ter que realmente se concretizar para a gente ver qual o que vai se moldar na questão econômica mundial. O polo de confecções, a gente recebe muita insumo, muita matéria-prima oriundo da China, né? Obviamente isso pode, de certa forma, nas mudanças de mercado, o Brasil ter que vender alguma coisa para lá, eles têm que vender um pouco mais para cá. Mas, de qualquer forma, são matérias-primas para fazer as confecções que nós fazemos. Então, isso também pode melhorar e pode não. Isso vai depender muito do que for feito de acordos comerciais, que sempre são uns acordos bem complicados. Mas me conte, o que é preciso para... Você falou um pouco do antes, mas o que é preciso para crescer ou continuar em crescimento? Não tem uma demanda assim específica? Como é que o Estado está atendendo o atual governo? Então, veja, o que a gente precisa, e não está sendo atendido, nós deixamos um pouco bem adiantado isso, que são a questão das nossas estradas. Né? Nós precisamos, e estrada, a logística é tudo, nós vivemos de logística. Eu ia até lhe perguntar, aeroporto, porque o aeroporto ali de Caruaru, a região, né? O aeroporto de Caruaru foi anunciado. E a Transnordestina, que esse aí subiu no telhado. Falando de logística. O aeroporto de Caruaru, ele é uma realidade e está demorando por culpa do governo do Estado. Porque quer ficar parceira da obra. O governo federal teria dinheiro para fazer todo. O governo estadual quer ser parceira da obra e está demorando por conta da metade do valor dos 126 milhões de reais aí. Está demorando um pouco essa concepção para poder... A modelagem. Fazer. Mas é uma realidade. É o aeroporto de Caruaru. A Transnordestina, a gente é um sonho um pouquinho mais distante, porque além da Transnordestina acontecer, tem que ter a plataforma multimodal, que é ali perto, nas mediações de Agrestina, que aí serviria para a gente poder, no mercado de exportação ou da chegada, que é mais importante, é a chegada. É o chamado polo seco, né? O Porto Seco. Porto né? Seco. E mais da chegada dessas mercadorias provenientes do Porto Suape para desafogar em Caruaru, ali perto de Caruaru, em Agrestina. E as estradas regionais, a 145, a 160, a ligação com a Paraíba, que é importantíssima para a gente. Nós gastamos mais de 3 milhões de reais, na verdade quase 2, 1,5, então 4 milhões de reais em projetos que foram pagos pelo governo Paulo Câmara, colocados no projeto do Caminho de Pernambuco. Para fazer o projeto básico? Básico executivo, prontos, está todos prontos. E até hoje o governo não sinalizou sequer se vai fazer ou se vai fazer. Há uma disposição em fazer, mas até agora não há ordem de licitação, não há nada oficial, então a gente sabe que isso demora. Então, a parte logística é importantíssima. A PS 160 nós já fizemos a duplicação. A 104, o governo federal, como eu te disse no começo, liberou e está sendo construída a parte que falta de Toritama a chegar a Pão de Açúcar. Né?
Aí há uma questão. O Instituto Federal está chegando para dar cursos superiores. Nós conseguimos agora 6 em Pernambuco, uma em Santa Cruz de Capibaribe, para dar curso superior àquela parte da nossa região do Polo de Confecções. É o importante a gente estabelecer também, e que na minha visão falta, uma questão de mão de obra, a gente especializar mais a nossa mão de obra, a gente abrir um pouco mais para que as pessoas possam vir com a mão de obra especializada para a confecção, trabalhar, que está faltando sim a investimento para a especialização de mão de obra, e a gente deu o primeiro passo, que é a chegada do Instituto Federal. E, obviamente, dentro desse contexto de logística, de educação, de qualificação de mão de obra, que são importantíssimos para a gente poder continuar crescendo a patamares que a gente sempre vem crescendo aí. Em um movimento aí que gira em torno de 6 bilhões de reais. Então a principal demanda é essa ligação com a Paraíba? Não, tem a ligação com a Paraíba. É requalificar ou é criar a 160, implantar a ligação com a Paraíba para a Barra de São Miguel, porque nós temos muitas facções que são ali, Barra de São Miguel, Caraúba... Pelo amor de Deus, quando você fala facção, me dá um medo danado, porque lembra Rio de Janeiro. Não, mas são facções... Não, aí é outra denominação. Se explique. Facções são aquelas terceirizadas que faccionam a produção das nossas confecções, ou seja, um costura, outro corta, outro vai lá e faz o aprontamento, um prega o botão, outro coloca o zíper, né? Outro vai lá e limpa a peça para ensacar. Isso são chamadas facções. Já tivesse empresa? Já tive loja, já tive... E passou para frente? Olha, quando eu vim ser deputado, o meu tempo realmente ficou escasso. Para cuidar. Né? Para cuidar, porque a semana a gente passa aqui trabalhando. E eu tinha 2 lojas, uma em Toritama e em Santa Cruz, e tinha minha confecção de jeans, que era justamente faccionada, né? Terceirizada, e que a gente tinha essa loja de jeans e que a gente fazia parte das nossas vendas do plano, do tecido plano, né? O jeans propriamente dito, a matéria-prima, a gente fazia parte dela, a gente fazia em confecções que nós vendíamos para o Brasil inteiro. Sente saudade? Olha, tenho saudade porque é uma coisa que eu cresci vendo as lojas, vendo tudo isso, né? E assim, mas as coisas mudaram muito do tempo que eu fechei a loja em 2011 para cá, 2012 eu fechei, então mudou muito, né? A gente tinha as lojas de tecido, era como o pessoal chama, um armazém. Então, hoje em dia, muita gente compra diretamente de fábrica. Então, mudou um pouco mais a concepção. Eu perguntei porque deve ser uma coisa que dá muito prazer, prazerosa, porque você pega um insumo, produz, confecciona e sai uma coisa concreta. Aí você consegue colocar no mercado, se tiver sucesso, melhor ainda. Porque no mundo da política, você pode ter uma boa ideia e ter um insumo. Você pode elaborar, faz essa reunião, faz acontecer e coloca em prática. Mas, às vezes, o reconhecimento não vem uma crítica enviesada, a oposição pode criticar. E depois das redes sociais, então, a narrativa que for mais longe é que vence, né? Então, eu digo que sempre a rede social, o refino é muito maior. Então, você tem que ter muito cuidado no que vai apresentar à população, porque pode ter muitas interpretações. Mas no interior tem isso não? Ou tem? Tem. Sério? Tem. Como é que é isso? Conta uma história aí. Do mesmo jeito. Se você faz alguma coisa e que as pessoas não entendem, né, ou às vezes ela não compreende, vamos supor, eu fiz agora o projeto que aí nasceu da minha persistência, a Central de Feiras da cidade. Foi uma obra aí que custou aos cofres do Estado 6 milhões de reais, mais 5 da Prefeitura. Né? No começo eu fui muito criticado. E era uma ideia muito boa, tanto que terminou, mas no começo era uma avalanche de críticas, porque nós iríamos fazer, mas era promessa, e quando tirou mesmo, de fato, para que as pessoas passassem mais de ano fora do ambiente que eles estavam acostumados a negociar, aí que as críticas foram mais pesadas, a título das pessoas não acreditarem, não entenderem que a gente realmente iria fazer aquilo ali. E por mais que você dissesse, mais que você mostrasse o projeto, mais que você mostrasse a licitação, por mais que você mostrasse a ordem de serviço da obra, as pessoas ainda não acreditavam. Por quê? Tinha uma oposição que dizia que era mentira, que aquilo era uma obra muito grande para ser verdade. E depois de quase 2 anos, a gente conseguiu entregar, aí sim, outra obra que terminada pelo governo, não começada por este governo, nem o projeto, nem a concepção, nem o orçamento, nem nada, mas o governo terminou, por a obra estar em andamento, né? Mas nós
tivemos muitas críticas e as pessoas não compreendiam que sair do local para construir uma conversa teria que sair dali. Né? E aí a gente foi mal compreendido e teve que esperar aí 2 anos para poder as pessoas compreenderem que aquilo de fato teria que acontecer. Né? Perfeito. Deixa eu perguntar, você falou aí da coisa das estradas, pode estar faltando dinheiro? Eu quero fazer essa colocação para tentar criar uma ponte com a história das emendas. A gente acompanhou até publicamente agora no evento da MUP, houve uma cobrança pública por parte do presidente da LE para o pagamento de emendas atrasadas e a governadora retrucou, devolveu na mesma hora, brincando, olha, vamos ver se vocês aprovam, eu tenho certeza que vocês vão aprovar no pedido de empréstimo de 1,5 bilhão. Me fale sobre como é que estão as negociações para o pagamento dessas emendas atrasadas e quando é que vai sair, se é que vai sair. Eu soube que terça-feira estava sendo colocado hoje em regime de votação. Não sei se vai passar, se não vai passar, o pedido de empréstimo. É coincidência ou é uma maneira de dizer assim, olha, você está pedindo, a gente vai dar mais esse crédito de confiança? Não, inclusive foi aprovado hoje, mas estava já pautado desde sexta-feira. Né? Nós temos prazos regimentais, cumprimos os prazos regimentais, foi colocado na pauta da sexta para ser votado hoje. Mas eu te digo, ela tem que pagar as emendas, é obrigação de pagar, não é favor, tem que pagar. Né? Ficou 80 milhões do ano passado para cá, tem mais 300 a ser pago esse ano, né? Mais 300 e alguma coisa, formaliza aí 400 milhões para ser pago esse ano. E o Estado não pode estar brincando, porque as emendas são algo constitucional, você faz emenda ao orçamento para destinar um recurso para prefeituras, entidades, associações, enfim. E as pessoas, quando a gente se compromete, porque a gente compromete em outubro do ano anterior do exercício. Então, as pessoas já sabem quanto é que vão receber, já fazem projetos, plano de trabalho, que tem que ser enviado ao governo para o governo pagar. Então, fica protelando um governo que, mediante os ganhos, porque há uma visão de que esse é o governo que mais pagou emenda. Mas a gente foi aperfeiçoando a legislação justamente para pagar as emendas, para ter uma efetividade no pagamento dessas emendas, porque muitas coisas se perdiam ao longo do tempo pelas prestações de conta, pelo um projeto um plano de trabalho que foi colocado, mas não foi aprovado, e aí faltava a comunicação. Então nós fomos aperfeiçoando ao longo do tempo, mas aperfeiçoando a legislação, para que a gente pudesse ter metade de transferências especiais, metade de transferências para a saúde, e mesmo assim, vamos supor, 20 milhões que foram colocados para a compra de ambulâncias pelo governo do estado para dar às prefeituras, não foi feito até hoje, porque não conseguiu fazer a licitação, nem aderiu a ata. O governo mandou um comunicado lá, através da Secretaria de Planejamento, dizendo que não saía porque estava com um monte de incongruências, erros, burocracia, alguma coisa que atrapalhava o processo em si. É fato? Pois bem, ele disse aquilo ali, mas não comprova... Era para protelar? Mas não comprova a chegada desse documento aos deputados. Dizem que enviou à Assembleia, mas a Comissão de Finanças nunca repassou isso, se é de fato que chegou. Né? O que aconteceu diante de tanta crítica, diante de tantas cobranças, este ano foi que em Diário Oficial se colocou quais são os deputados e quais são os projetos que estão a depender de documentação. Essa foi a primeira vez que aconteceu isso, depois que a gente exaustivamente cobramos o pagamento das emendas. Né? E isso vai continuar acontecendo esse ano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem que pagar as emendas e nós somos obrigados a avaliar o pedido de empréstimo. Se vamos aprovar ou não, são outras coisas. Nós queremos saber para onde é que vai esse dinheiro. Nós queremos também, nós vamos agora colocar colocamos substitutivo para maior transparência na aderência desse desembolsar desse dinheiro e para onde está indo esse dinheiro e para onde foram o dinheiro dos outros empréstimos, porque não foi pouco dinheiro. Isso é bom para os próprios deputados, para garantir que existe lisura, né, e ninguém depois questionar. Claro. Eu vou lhe dizer um negócio. Já ouvi isso até de empresários grandes da área de comunicação, que é como se o deputado não tivesse direito a empenhar essas emendas. Não, o orçamento quem tem que fazer é o executivo. Como se vocês fossem desperdiçar, como se fosse ser gasto em alguma coisa que não é útil para a população, só para suas bases.
conte de maneira resumida, que a gente está se aproximando do final, a importância dessas emendas. Ela gasta em quê? Eu não sei nem quem o grande empresário é, mas eu falo que é um grande erro de um grande empresário pensar isso. Né? Ou então é muita ignorância. Né? Ao meu ver, não sabe nem da matéria. Mas tem tudo a ver. A emenda parlamentar, sobretudo, ela vai diretamente para a população. Quando eu destino aí 150, 200 mil ao IMIP, ao Hospital do Câncer, ao Altino Ventura na parte da área de saúde, vai diretamente para a população ser atendida pela saúde. Quando eu entrego ali 500, 400 mil reais para a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe ou de São Bento do Una, para infraestrutura, significa dizer que eu vou fazer calçamento, vou fazer saneamento, eu vou fazer alguma coisa para a infraestrutura do município. Isso é na veia da população, vai atender a ponta, que muitas vezes o Estado não tem capilaridade, não tem visão de chegar numa política mais direta na população. Você tem ideia, por exemplo, vou dar agora, da última que aconteceu essa semana, 200 mil foram pagos à Prefeitura de São Bento do Una, ela trocou todas as camas do hospital municipal, que ainda era de ferro, na manivela. Sério? Sério. Hoje vai ser todas elétricas, já aquelas camas mais leves, para um bom conforto, para uma recuperação. Ou seja, isso o autoempresário nunca vai enxergar porque ele não vive nesse meio, ele não entende isso. Fato. Né? Ele vive em outro ambiente de grandes empresários, milionários, que têm muita facilidade de vida. Nós vivemos com a dificuldade da população. Na hora que eu chego, boto lá no IPA, ou boto para a prefeitura, olha, eu quero que perfure 20 poços. O grande empresário não sabe o que é uma propriedade pequena que não tem água para beber nem água para cozinhar. Esse grande empresário não sabe o que é isso. E nós sabemos, e sabemos da total necessidade que a população, ou da zona rural, ou da zona urbana, pobre, que precisa, que sejam lá os mais necessitados, eles precisam porque nós vamos e visitamos a base todo final de semana. Eu sou deputado que trabalho meu dia de semana aqui, meu final de semana, eu pego meu carro e vou visitar minhas bases para saber o que é que o povo está precisando, para voltar para Recife, cobrar dos governantes e cobrar do Poder Executivo para que se faça as coisas. Isso é um traço do Brasil, né? Com raras exceções, as nossas elites elas são muito cruéis. Elas não têm empatia. Deixa eu lhe perguntar sobre essa PEC de Alberto Feitosa, ainda continuando na questão das emendas. Existe o risco de realmente elevar, como propõe a emenda, e vai para algo de em torno de 700 milhões por ano? Aí é que vai ter reação mesmo, né? Não, veja... Não tem risco de sair? Não, nós vamos trabalhar para sair. Por quê? Isso é um movimento não só da Assembleia de Pernambuco. A Assembleia da Paraíba votou agora há pouco, a Assembleia de Minas Gerais já é... A Assembleia de Minas Gerais, inclusive, já é 2% há um pouco mais de tempo do que a Paraíba, que foi agora no ano passado. Há um movimento, e tudo que a gente tem que fazer sempre é com sinergia, né, e a consonância da legislação maior, que é a legislação federal. E a legislação federal já reza que as emendas parlamentares são de 2%, independentemente, são de 2%. Lá o Congresso Nacional é 2%. As Assembleias Legislativas do Brasil inteiro estão com esse caminho de ser 2%. Ora, fica 2% para o Legislativo emendar o orçamento e fica 98% para o Executivo trabalhar. O que é mais interessante é que se você pegar todos os investimentos de emendas parlamentares, como eu disse, não tenho dúvida nenhuma que todo o real que foi colocado de emendas ao orçamento através de deputados estaduais de Pernambuco tem o endereço certo, que vai para aqueles que mais precisam, nas comunidades mais distantes e longínquas, aonde o Poder Executivo não consegue enxergar e aonde não consegue chegar por falta de capilaridade do próprio governo, do Poder Executivo. O Dino, no plano nacional, está falando muito na questão de transparência, cobrando para poder haver uma rastreabilidade. Tem algum site, algum espaço específico que você acompanhe para e passo o que foi reservado, o que foi efetivamente aplicado, gasto? E eu queria emendar qual a proporção, porque no plano nacional eu estava falando com o André Ceciliano, ele é auxiliar da Presidência da República, e em tom de reclamação, ele me falava, até anotei aqui para comentar contigo, tem 64 bilhões no orçamento da União, do Executivo, e 54 bi do Parlamento, ou seja, quase igual. E isso, para algumas pessoas, causa
um descompasso, causa uma dificuldade, porque o governo não tem a mesma força para mandar fazer. Será que é esse o risco no plano estadual dos governos de perder a mão do orçamento, não poder fazer tudo? Qual é a proporção? Não, porque é justamente isso. O Estado ainda fica com 98%. Essa questão da União é que há uma desproporcional propriamente dito nas contas da União. Uhum. Mas nos estados, como por exemplo aqui a gente tem aí um orçamento de 50 bilhões de reais, mas a conta esse ano é 43.800, a gente fica com 2% da receita corrente líquida. Né? Então, o Estado ainda fica com 98% da receita corrente líquida. Obviamente, a gente vai ter um papel, né? Obviamente, de um volume maior, né? Seria aí mais ou menos o dobro, né? Mas, digo e repito, na questão do nosso Estado e nos Estados como um todo, né? Essa não vai chegar à mesma proporção da questão da União. De longe vai chegar a esse ponto, né? O Estado não só vai ter 700 milhões de investimento no ano. A gente está falando de Estado que tem a capacidade de investir aí 10 bi. Só num projeto aí é 1,5 bilhão. Mas e o acompanhamento? E a maneira? Sim, o acompanhamento se tem no portal da transparência, tem todo o acompanhamento. Porque nós não temos essas emendas que lá lhe reclamam, que é emenda de comissão, emenda da comissão tal, que é designado a gente não tem. A gente aqui é, como dizer assim, por unidade parlamentar. Né? Cada parlamentar tem direito a 2%, e aí vai no Diário Oficial, está destinado, tem os períodos, o período de remanejamento, se caso houver também, Diário Oficial, e o pagamento disso sempre está aí exposto ao portal da transparência, passo a passo, o que é pago, o que não é pago, na despesa do Poder Executivo. Perfeito. Aí deixa eu lhe perguntar, a gente está falando aqui do seu papel na oposição aí, o senhor tinha experiência na oposição, como é que está? Está gostando dessa nova situação? Olha, fica sendo tratada a pão e água e só do discurso contra? Como é que é isso? Minha primeira experiência como opositor, não fui nos 3 outros governos. E agora em destaque, porque a liderança dá um espaço maior também. Quando né? eu fui vereador também era vereador de situação, prefeito Tonho do Pará. De fato é uma experiência boa que a gente está tendo. Obviamente eu tenho um estilo talvez um pouco diferente dos outros, eu tenho um estilo mais... light? Não diria light, eu cobro a coisa correta da forma que eu acho que é correta, com mais equilíbrio, com mais sensatez, né, e também com um pouco mais de educação. Eu sei da forma que a gente pode estar questionando, que a gente pode estar cobrando e que a gente pode estar falando. Sempre nas minhas entrevistas, sobre tudo que eu sempre falo aquilo que condiz com a realidade. Eu não sou daqueles que faz aquela algazarra, boi de fogo, né? Aquele boi de fogo para depois tentar desculpa à própria população que acreditou naquilo que você está falando. E, obviamente, nós temos muito o que falar. A gente, na Assembleia, tem feito isso e os nossos companheiros têm ajudado também a desempenhar esse trabalho, de fazer uma oposição responsável, uma oposição propositiva e uma oposição que fiscaliza aquilo que tem que ser fiscalizado, mas de forma, digo sempre, de muita responsabilidade e de muito zelo com a imagem da própria oposição. Né? Não adianta a gente estar invadindo setores de hospital, não adianta a gente estar invadindo o trabalho dos outros. Não considero que seria por aí uma oposição em que as pessoas lhe enxerguem como alguém que quer mostrar a verdade, quer propor a verdadeira solução dos problemas da população pernambucana. Né? Eu sei que um dia eu fui governo, hoje eu sou oposição. Amanhã eu poderei voltar a ser governo. Então, eu sei muito bem aonde me cabe, eu sei muito bem o que eu posso fazer, e eu sei muito bem aonde eu posso deixar a imagem da oposição como uma imagem de oposição responsável e propositiva para melhorar a vida do povo pernambucano. Agora, detidamente, na questão da conformação das comissões, a oposição acabou galvanizando os principais cargos. Como é que explica isso? De uma hora para outra se assenhorou de comissões importantíssimas, como a Constituição e Justiça, que breca qualquer iniciativa. Isso tem a ver com esse acirramento aí de João de um lado, Raquel de outro,
ou é uma insurreição do próprio legislativo, dizendo assim, não, nós vamos nos assenhorar aqui dos projetos porque é nossa responsabilidade tocar, avaliar e colocar as coisas para andar. O que é que explica? Olha, numa E boa, a oposição não tem a maioria, não é isso? E mesmo assim está dominando. digamos que uma boa receita de qualquer coisa que você for fazer na cozinha, o ingrediente você bota um pouco de cada para poder dar o. Olho certo. Pois é. Então a gente tem um pouco de cada, tem a inabilidade da política, tem a arrogância, é um governo extremamente arrogante, é, desdém do poder legislativo, dá pouca importância, né, não trata bem e não faz um bom trato que a boa política pede, tem o acirramento político, tem os problemas que vêm, quando você vem do interior, você vê com um bocado de Traumas. traumas e também de muitas reivindicações que você não é atendido. Então, há um pouco de cada. E que, logicamente, na composição, no começo do ano, houve uma organização política partidária dentro da Assembleia, nas suas composições, em seus blocos, que permitiu com que a gente da oposição fizesse todas as comissões importantes da casa hoje, ela tem o comando da oposição. Uhum. Estou sendo instado aqui pela minha produção a lhe perguntar sobre Noronha, já que a gente está falando aqui da questão da atuação da Alep. São mais de 80 dias por aí, né? Que não tem oficialmente, formalmente lá, um responsável e precisa passar pela Alep. Isso é um exemplo de quê? De que está faltando política ou ao contrário, tem política demais e está querendo punir a governadora porque não, de repente não pagou as emendas. É uma leitura que seria possível, não estou Não, dizendo que acontece. não, veja, Noronha é um caso à parte. É, houve muitos atropelos nessa questão aí da indicação do próprio administrador, né? Foi tirado o administrador no dia da sabatina, a gente só soube através de um ofício, né? O indicado soube através do blog, que é pior ainda, né? Porque nem um telefonema parece que recebeu. Depois há uma indicação política chegada. E era um nome técnico, Nome viu? técnico e, diga-se de passagem, Passaria fácil, fácil. que estava agradando ali, primeiro a todos os conselheiros de Noronha, que lá também tem uma posição de situação. Né? O Conselho de Noronha existe também. Então todos eles foram lá assistir a sabatina e estava como um acordo, ia passar bem tranquilo, ia ser fácil. Disso há uma movimentação política e digo, não tem nada a ver com a pessoa, né? Até porque há um ritual que vai ser feito, a sabatina vai acontecer, mas depende muito mais agora da comissão, em se reunir e aí aprovar um dia aí que a gente possa fazer a sabatina com o novo indicado. Obviamente está demorando um pouco, mas eu creio que pode ser que se marque por agora, o mês de maio. Em maio ainda. Mas não é feitosa lá, botando o dedo no suspiro não, né? Não vejo, até porque justamente é como eu estou dizendo, há esse movimento atropelado. Há nomeações antes do próprio administrador chegar, houve essa movimentação há quem diga que isso é uma afronta ao poder legislativo, há quem diga que isso é uma falta de cortesia com o próprio futuro administrador. Então, há diversas narrativas, mas que há um passo a passo. Hoje passou o empréstimo, eu acho que o próximo passo será a sabatina do administrador de Noronha. Tu conhece o Virgílio Oliveira? Não conheço, eu conhecia, assim, fui apresentado a ele, mas não o conhecia. Realmente não posso fazer nenhum tipo de julgamento por não conhecer. Eu conheci ele, fui apresentado a ele, um rapaz jovem, um advogado jovem, que deve ter toda a sua vontade e seu esforço de fazer o bem para Noronha. O que eu sei de fato é que ele nunca esteve na ilha, ele não conhece a ilha. Mas isso aí vai resolver rápido, porque vai viajar muito para lá. Vai para lá, acho que tem que passar um bom tempo lá, acho que até morar lá vai ter que passar um bom tempo para conhecer. Né? Mas é isso que eu sei assim, foi apresentado a ele, me pareceu ser um rapaz
de Eu bom soube que é muito bem preparado, muito inteligente. bom trato. O pai dele é deputado federal, Valdemar, um cara muito gente boa, um cara que eu conheço há muito tempo. O tio dele, o Sebastião, é meu colega, inclusive tive muitas vezes o companheirismo dele em algumas movimentações políticas, né? E de fato não é nada contra a pessoa, não tem nada, isso eu posso dizer porque nunca foi tratado isso sobre a pessoa ou sobre movimentação política de alguma coisa ou contra o filho de alguém. Isso eu acho que não está Perfeito. no nosso vocabulário para isso, não. Agora, eu acho que o senhor pode emitir uma opinião, não vou julgar, sobre a regimentação dos partidos, que aqui, no caso, é o Avante, já teve o caso lá, agora de Suape também, por coincidência também, um filho de um político, né, de Armando. Para algumas pessoas, Raquel estava atrasando um pouco esse jogo político, chamar os partidos. O Caio Maniçoba é o primeiro político que assume uma secretaria, né? Aí se dizia que não dava atenção, agora acha que está dando atenção demais. Como é que vocês viram esse movimento do governo chamar os políticos para participar da gestão? Olha, de fato eu esperava que ela fizesse como todo e qualquer governante faz nos seus estados. Eu acompanho, eu como presidente da UNAL visitei todos os estados brasileiros e quando a gente trata de política, a gente tem estados que de cara chamam 6 deputados, 4 deputados para fazer parte do secretariado e ali entra a parte política, né? E aqui demorou-se 2 anos e meio para você fazer uma movimentação política. Talvez seja tarde demais para você arregimentar tanta decepção. Muita gente ajudou de primeira hora, né? E aí só depois de 2 anos e 4 meses é que tenta adoçar a questão, colocando os filhos, ou colocando a pessoa mais próxima. O deputado foi um agora, depois de muita insistência do partido, que é o partido que mais entrega ao governo, né? E mesmo assim, lá é Secretaria de Turismo, sem impetu, então não tem um poder de fogo Não foi porteira maior. fechada, não? Dizem que não. O presidente da Impetu ainda continua. Não posso fazer eu só faço esse julgamento, assim, essa minha visão de quem está de fora, né? Mas não foi tirado o presidente, então eu não sei se realmente isso tá de bom grado. Porém, foi feito agora, mas veja que houve uma movimentação, o PDT entrou, depois saiu, né? Aí entra o Avante, ninguém sabe como isso se dá, entrou com muita força e outros partidos que ajudaram muito e outros grupos que ajudaram bastante não tem nada e prioriza uma determinada região e não prioriza outra determinada região. Então é assim, vai se continuando um governo, né, que mesmo chegada dessas pessoas ainda tem que tomar a par da situação, tem que fazer alguma coisa, porque ninguém entra. E toma tempo, né? E toma um tempo. Não pense que a pessoa tomou conta do swap hoje, que ele vai entender tudo de uma hora para outra, não, que ele não estava nem esperando. Então isso leva aí 60, 90 dias, 120 dias para você ter uma radiografia de que você tomar algumas decisões suas. Para começar a fazer uma marca de gestão. Se for para estar lá somente carimbador de ofício, passando da mesma administração, só mudando a cabeça ou da secretaria ou da instituição, isso não vai mudar muita coisa, né? Mas, embora que está se fazendo a parte política, muito tarde, a gente está aí há 11 meses dos processos eleitorais que começaram a tomar forma, já estamos no meio do ano, a gente sabe como funciona, vira o semestre, e eu não considero que a mentalidade do governo ela vai mudar de uma hora para outra. A mentalidade é essa, começou assim e vai terminar assim, né, sem entregas definitivas à população e sem mudar a vida de ninguém no estado de Pernambuco. Deixa eu colher sua opinião a respeito dessa união aí que deve acontecer entre o PP e o União Brasil. Pergunto porque talvez tenha um rebate muito forte aqui no estado, uma vez que Miguel cuidava diretamente do União Brasil, do outro lado do PP, Eduardo da Fonte, são 2 caciques, né? E eles estavam ali aparentemente em lados opostos. Para onde é que vai? Se houver uma cisão, uma fusão mais forte em termos de federação, quem perde mais, quem ganha mais? Olha, a princípio é difícil você falar quem vai perder, quem vai ganhar. Até porque isso vai ter muita discussão ainda. Eu vi algumas frases aí
ao longo do país aí, falando que algumas coisas só o ano que vem, definitivamente quando o partido vai, a União Progressista vai ou não, isso vai demorar um tempo. O fato é que em Pernambuco há, a princípio, uma conversa de dois políticos maduros que tem que sentar para conversar e tem que sentar para ver o rumo que os dois partidos vão ter que tomar, porque um está em uma direção, o outro partido está em outra direção, né? São caminhos distintos, né? Assim, né? Como é que faz para convergir? Pois é, mas assim também são vários outros estados no Brasil. Nossa vizinha Paraíba, a Bahia, né? O Acre, o Maranhão, o Goiás. São alguns estados que têm algumas posições centrais, ou o PP ou União Brasil em alguns estados. Eles são mais fortes, outros são mais fracos, ou os dois são muito fortes e caminham em caminhos distintos, como é o caso de Pernambuco, como é o caso da Bahia, como é o caso da Paraíba. Então isso vai ter que ter aí um direcionamento de como isso se dará, né? A partir de quem vai comandar esse União Progressista a nível nacional, quais são as diretrizes. Eles estão muito no começo aí das primeiras aproximações propriamente ditas. E aí muita coisa ainda vai ser colocada na mesa para esse grande partido, que aí não resta dúvida, o maior partido do Brasil. Ela nasce aí com mais de 100 deputados, ela nasce com uma bancada de senadores assim extraordinárias, um número de prefeitos bastante acentuadas, então, de fato, e muitos caciques, né? Há para todo gosto, né? De Ciro Nogueira a Caiado, passando por ACM Neto, entrando por Rueda, saindo por Eduardo da Fonte, entrando em Fernando Bezerra Coelho, e por aí você vai andando Brasil afora e vai vendo que realmente é um partido plural. Tem o Arthur Lira, tem um partido plural, né? Tome plural. Diferentes correntes que se decidiram se unir para justamente ter um poder maior no Planalto Central. Esse é que é a grande questão. Eles estão vislumbrando manter ou crescer ainda mais o número de deputados federais e crescer o número de senadores, para ter uma fatia de tempo maior de televisão, uma fatia de fundo partidário maior, e isso, obviamente, ter um poder muito maior, né, no próximo governo federal, se assim Deus permitir Lula continuar comandando o país. Para você ver a ideia desse afã, hoje eu vi de uma pessoa, né, da área política que era possível talvez até que o Alckmin saísse do PSB para ir para o PSDB para, quem sabe, ser candidato, formar uma chapa diferente afastando o PSB. Tem alguma chance disso? Porque essa junção aqui é muito forte. No caso de Pernambuco, tem dois caciques aí, os dois com projetos de Senado. Será que a chapa vai ser por aí? E, para concluir, se você, João Campos, assim, olha, resolva aqui, escale quem são os nossos senadores, quem é que você acha que tem mais chances, já que tem uma briga enorme, Silvinho, Marília. Olha, hoje, sinceramente... Fuja ou não? Não estou fugindo não, até porque a questão de senador sempre e sempre foi umas decisões mais em cima da hora. Nós temos Marília, Silvinho, Humberto, Miguel, né? Nós temos esses quatro que são os que mais se falam para ser candidatos a senadores pelo conjunto de forças da Frente Popular. O grande problema é como vai se estar essas quatro forças daqui a um ano, que é quando se decide um pouco quem vai ser candidato a senador, porque justamente tem as forças dos partidos, a força de quem está se colocando à disposição, o momento de quem está se colocando à disposição. Né? Hoje cada um corre com suas armas. Né? A gente tem o PT com Humberto, junto com a força do presidente Lula, nós temos Silvinho com a força dos republicanos, a força de ser ministro de Lula, tem uma presença forte no interior. Nós temos Marília Reis, que tem um recall eleitoral extraordinário, fantástico, que tem um nome que sempre surge nas pesquisas, sempre ali nos primeiros postos. Nós temos Miguel, que tem também um recalque de governador muito forte, veio de 900 mil votos, um grupo forte, uma prefeitura extremamente forte em Petrolina, com um grupo consolidadíssimo, né, a nível estadual. Então nós temos excelentes nomes. Então esse conjunto que a gente vislumbra, os dois que saírem, eu tenho certeza que serão os melhores para
a formalização dessa chapa, né? E ainda tem a vaga de vice, que é uma vaga que, muito embora não se diz muito, mas vai se tornar uma vaga muito cobiçada para os partidos, para as forças políticas, para as pessoas que se colocam à disposição de estar nesse conjunto majoritário que hoje, capitaneada pelo prefeito João Campos, aí líder de todas as pesquisas, desde outubro do ano passado, mantendo sempre a sua linha de 70 pontos. Obviamente, nós queremos que seja a melhor chapa possível. E aquela que tenha menos trauma. A gente sabe que as escolhas são sempre, quando se tem 4, 5 candidatos, sempre vai ter aí uma guerrinha de nervos. Porém, sempre todos estão no intuito de formalizar uma chapa para, sim, definitivamente, vencer as eleições e mudar Pernambuco definitivamente e colocando no caminho do desenvolvimento novamente. Perfeito. Vamos encerrando. Muito obrigado pela sua visita. Seja bem-vindo. Volte mais vezes. A gente vai tá aqui de coração aberto para lhe receber, sabe, o carinho que eu tenho pela sua pessoa. Suas considerações finais. Olha, o que é que eu não lhe perguntei, que era importante, e eu sei que como repórter eu sou muito falho, como entrevistador mais ainda. Mas perguntou tudo aí, né? Eu, de fato, quero agradecer a alegria de poder estar aqui hoje com você, desejar aí um sucesso extraordinário do podcast, do seu blog, né? Deixa eu chamar o povo para assistir e fazer a assinatura, né? Não custa nada, não paga nem imposto. Você já está seguindo a gente? Claro. Para seguir. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, todos vamos seguir, blog Jamildo e o Pode Já. Né? Dá satisfação, Jamildo, de estar aqui com você e deixar esse grande abraço e dizer que estarei aqui quantas vezes você nos convocar. Vamos embora. Muito obrigado. Corta aí, Fio.